E virou leilão por IR Mina. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta quais as possibilidades para o zagueiro colombiano, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo. Só queria pedir para que vocês deixassem like, se inscrevessem no canal e comentassem sobre qualquer assunto ao longo do vídeo, combinado? Hora de falar sobre IR Mina, zagueiro colombiano de só 29 anos de idade que virou alvo de vários clubes de futebol no Brasil, isso porque o contrato com o Cagliari se encerra em junho. Posso contar que o Cruzeiro e o Botafogo são reais interessados. O nome dele também tem sido especulado no Atlético Mineiro e em janeiro o Corinthians esteve bem perto de contratá-lo. O negócio só não fechou porque a esposa do Mina na última hora desistiu da volta à América do Sul. Só para vocês entenderem, em janeiro o Augusto Melo chegou a acertar salário, tempo de contrato e luvas com o Mina, que estava livre deixando a Fiorentina. Mas a esposa do Mina entendeu que era hora de continuar na Europa, o Mina recusou o acordo com o Corinthians e se acertou com o Cagliari, onde enfim vem jogando. 12 partidas nessa meia temporada com 2 gols, titular absoluto, números bem superiores aos das passagens por Everton e Fiorentina, onde ele teve muitas lesões. Na temporada passada inteira pelo Everton, ele jogou apenas 8 vezes. Já nos 6 primeiros meses da atual temporada com a camisa da Fiorentina foram só 7 partidas. Recuperado dos problemas físicos, o Mina interessa a clubes brasileiros, mas além da concorrência europeia, tem essa questão da esposa. Será que agora ela já mudou de ideia e topa voltar para a América do Sul? Entre os trunfos do Cruzeiro está a presença de Alexandre Matos, o dirigente que foi buscar o Mina pro Palmeiras e depois o vendeu pro Barcelona. Qual a sua opinião sobre IR Mina? Seria titular no seu clube do coração? Vale a pena o investimento? Com a lembrança de que, por estar livre do contrato, você não precisa pagar compensação financeira para tirá-lo do Cagliari. Basta se acertar com o atleta em relação a salário, direito de imagem e luvas. Curtiu o vídeo? Deixa like. Perguntando se IR Mina pode pintar no Galo. O cara de óculos eu ainda nem havia contado em lugar algum, nem na 98, nem aqui no canal, até porque essa informação que eu obtive foi me passada depois do vídeo da tarde. Então, eu vou contar em primeira mão o que eu ouvi de uma pessoa do Galo. Pediu que eu não a identificasse. Eu tinha perguntado sobre o Mina, se o Mina interessa, se o Mina pode pintar no Galo. A resposta foi: temos ciência da situação dele, mas não temos conversa, tá? Então, o Atlético sabe que o contrato do Mina se encerra em junho, sabe que ele já pode assinar um pré-contrato, a pessoa admite que o Mina faz parte dos atletas no radar, mas assegura que não há negociação no momento, tá? Seguindo, Rony seria uma boa no Galo, escreve o cara de óculos. O cara de óculos, vamos explicar rapidinho a história do Rony, que é legal para a gente contextualizar. Na semana passada, o João Paulo Capelanes, que é comentarista do Jogo Aberto, repórter e apresentador da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação de que havia um racha entre parte do elenco e o Abel Ferreira. E aí, naquele momento, ele chega a citar o Luan, chega a citar o Rony como atletas meio desapontados, meio desgostosos com o momento do time, especialmente com a relação com o técnico Abel Ferreira. Houve muita pressão de torcedores do Palmeiras em cima do Capelanes, que deixou vazar para jornalistas próximos que a informação veio supostamente do Rony, tá? Eu acho que o Capelanes não falou do Rony, e sim do staff do Rony, mas a percepção do mercado foi de que era o Rony quem estava alimentando o Capelanes. Então, hoje eu conversei com o Rony para perguntar: Rony, foi você quem divulgou essa história? Você tem problema com o Abel? O Rony afirmou que não tem problema nenhum com o Abel, que está tudo certo entre as partes, que eles nem sequer discutiram, mas, porém, contudo e todavia, o Rony não cravou que continua no Palmeiras. Eu perguntei: Rony, você fica? E a resposta do Rony foi: o futuro a Deus pertence, eu sou funcionário do Palmeiras, o que o Palmeiras decidir vai acontecer. Eu ainda perguntei: o pessoal do Atlético Paranaense quer a sua contratação, o Cuca gostaria muito de contar com você. Ele falou: Nicola, não ouvi nada. Tá? Então, é basicamente essa a situação. Nessa segunda-feira, a hashtag Fora Rony foi uma das mais comentadas no Twitter, o bicho tá pegando por lá, tá? Esse momento do Atlético, Elton, porque hoje é um jogo que o Atlético será atacado, o adversário vai precisar ganhar o jogo, o Atlético, a explicação está na matéria, né? O Atlético já está classificado, mas um simples empate ali já o garante como primeiro, etc e tal. Agora, vai vencer, quer dizer,
não vai vencer, não é que eu estou dizendo que vai vencer, né? O Atlético, mais uma vez, eu não acredito num Atlético que vai se arrefecer, vai esperar, vai ficar com um bundão lá na parede esperando o adversário. Mas a opinião é sua, então, a que a gente quer ouvir. Boa tarde. Pelo elenco que tem, pela qualidade que tem dos seus atletas, a pergunta quando ela é feita, o Atlético é o favorito? O Atlético é o favorito. É o futebol brasileiro que vem conquistando títulos e mais títulos em cima dos outros sul-americanos de forma sequencial, mas a gente tem que entender a dimensão que tem o Peñarol, o que está sendo movimentado para esse jogo. Hoje teremos um estádio com 40 mil torcedores. A torcida do Peñarol é uma torcida fanática e a gente sabe que isso faz diferença. O entusiasmo, a motivação que esse time terá para vencer o Atlético, o Hulk fala na entrevista dele, ele colocou muito bem, que a cada partida que o Atlético fica sem derrota, aumenta ainda mais a vontade do próximo adversário em bater essa equipe, porque se tornará um feito marcante. Será, tal time foi o primeiro a derrotar o Atlético do Milito. Vai ficar de uma forma marcada. A gente também tem que pegar o histórico atual dessa equipe do Peñarol jogando na Libertadores. Nos últimos 14 jogos, são 12 vitórias e 2 empates. Então, assim, existe uma sequência de invencibilidade também do Peñarol. O Atlético deve ir para esse jogo, e parece que é isso, pensando em uma grande decisão, que a partir do momento que o Atlético conseguir essa vitória, o Atlético já terá essa boa vantagem que ele busca concretizada. Então o jogo é um jogo muito difícil, é um jogo que o Atlético tem que entender como esse adversário vai atacar e vai ser os primeiros 15 minutos que o Atlético vai enfrentar daquela verdadeira Libertadores. Isso. O que é a verdadeira Libertadores? Sempre quando a gente coloca na nossa cabeça, a gente pensa na Libertadores dos grandes jogos. E a Libertadores de um grande jogo, o Atlético terá hoje. Não teve contra o Rosário por motivos da punição que o Rosário teve. Porque lá também o Atlético sentiria esse clima de Libertadores. E agora vai enfrentar um adversário que quer a classificação, que precisa muito do resultado para conseguir ter um passo a mais dentro dessa competição. Então o jogo de hoje é muito difícil, mas eu entendo que o Atlético tenha vantagem pela qualidade do seu elenco. E o Atlético vai em busca da vitória. Eu acho que o ponto principal, Elton, é esse que você falou da questão do clima de Libertadores. Isso. Boa tarde para todo mundo. Buenas. De volta aí ao programa, um prazer estar aí com os companheiros, o pessoal de casa também, boa tarde. Mas é esse primeiro teste real do Atlético jogando fora de casa. É o jogo que o Atlético vai ficar pela primeira vez muito desconfortável. Sim. Né? Porque vai ter um ambiente muito desfavorável, estádio lotado, uma pressão muito forte, o Peñarol precisando vencer. O Peñarol que está fazendo uma ótima temporada, está deitando e rolando lá no Uruguai. Claro que é um campeonato muito mais fraco, mas é uma equipe que está muito bem. Eles, né? É uma equipe que está bem, é uma equipe bem armada. Chegou a complicar o Atlético no jogo da Arena, que parecia que seria facílimo, né? Aí, de repente, o Peñarol mostrou um poder de recuperação, conseguiu quase empatar o jogo. Se a gente for olhar, teve bola na trave, foi um sufoco danado no final. Então, é o primeiro teste de verdade do Atlético no sentido de ficar muito desconfortável. E aí vai ser muito interessante ver esse estilo de jogo do Milito, que a gente tem elogiado, né? Todo mundo tá sempre falando bem e tudo. Vendo como que vai ser o comportamento do Atlético, apesar de ser um time experiente, claro. Mas nessa ideia de, ainda assim, querer sempre jogar, querer ficar com a bola, querer pressionar o adversário, ter a bola no campo de ataque. Porque fazer isso no campo do adversário, com a torcida em cima, não é uma coisa fácil. Mas, Odola, você não acha que o jogo contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro é um ambiente muito mais hostil do que esse? Eu acho que sim, pela rivalidade. Não, tudo bem. Eu acho que pela rivalidade... Não, eu tô falando na Libertadores é o primeiro. Cara, eu falei que é o primeiro do Atlético do Mineiro. É que assim, eu acho muito pior enfrentar o Cruzeiro. Da forma como o Atlético tinha uma pressão até pelo primeiro jogo também. Pressão pelo primeiro jogo, pressão pelo 1-0 que o Cruzeiro abre na partida e pressão por um início de trabalho. Eu acho que aquele teste ali, talvez pelo fato de ser um início de trabalho ainda do Milito, era o terceiro jogo dele. Sim. Ele era mais difícil do que esse. Não, eu quis dizer que na Libertadores é o primeiro jogo assim, tem um peso diferente. Não, sim, claro. Eu não acho que o Peñarol seja um time ruim. Assim como eu não acho que aquele Cruzeiro do Larcamón fosse ruim. Eu acho até que são times equivalentes. Acho mesmo. O Peñarol não tem um cara igual o Matheus Pereira. Não tem. Um bom exemplo eu acho que é esse.
O Peñarol, para mim, não tem dois laterais tão bons quanto o Marlon e o William. E aquele jogo é um jogo de um ambiente extremamente hostil. Cara, hostil porque você enfrenta o seu arquirrival dentro de um Mineirão, lotado, 2-2, o adversário tem a vantagem do empate, o adversário sai vencendo por 1-0. E esse Atlético, eu critiquei, inclusive, no dia, as escolhas do Milito pela escalação. Critiquei no pós. Acho que quando o time melhora é justamente quando o Larcamón chama o Atlético para cima dele, mas a gente não está aqui para analisar aquele jogo de novo. Mas depois disso e depois do próprio jogo contra o Peñarol, acho que o Atlético teve algumas lições que foram importantes. Do jogo contra o Peñarol, a lição de não adianta você ir pro abafa durante 45, 60 minutos e ter 30 minutos sem intensidade no final. E aí, o Atlético, depois disso, ele nunca mais teve um problema como esse. Nunca mais. Ele enfrenta o Fluminense, ele é muito melhor durante os 90 minutos. Ele enfrenta o Cuiabá, ele é muito melhor durante os 90 minutos. E ele para de ter esse tipo de apagão. O do cansaço que você fala? Eu falo do cansaço. Então, do cansaço teve também contra o Rosário. Mas foi antes do jogo. Contra o Rosário não, foi depois. O jogo depois. Antes foi Caracas. Antes foi Caracas. Aí depois o jogo do tem 1-0 na Argentina. Tá aí então, né, família? Daqui a pouco o Galo enfrenta aí o Peñarol. Partida válida aí pela Copa Libertadores da América. Eu acho, tô confiante que esse jogo vai ser 2-1 pro Galo. Tá bom? Paulinho marca 2 vezes. Esse é meu palpite aí, né? Pra arriscando nesse placar. Diga aí também quanto que você acha que vai ser o jogo de hoje. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, caso não for inscrito no canal. E essa questão de R Minas, seria uma boa ou não aí, se ele pudesse fechar aí com o galão da massa? Deixa a sua opinião, porque é importantíssimo demais. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. Vamos pra cima que hoje tem galo. Valeu? Tamo junto, forte abraço, segue pra mais.